Bom, pessoal, vamos falar um pouco sobre rede de computadores. Não vou estar falando aqui sobre a complexidade de uma rede de computador, envolvendo aí números de IP, protocolos de internet, nada disso, tá? Pacotes. Vamos falar sobre a rede em si. Muita gente tem um pouco de dificuldade de entender o que é uma rede, tá? Então vamos lá. Começando com a rede mais conhecida, aquela que com certeza, certamente você teve contato com ela, a rede LAN, que é a Local Area Network. Essa rede é uma rede, como diz o nome, local área. As pessoas costumavam ir em LAN house, e esse local tinha vários computadores interligados entre si, e você utilizava um computador. Muitas vezes a pessoa falava, vai no computador 15, vai no computador 2, no 10, no computador 16, e você ficava um tempo utilizando aquele computador, vendo seus e-mails, fazendo seu trabalho da faculdade, e depois você pagava pelo tempo de uso. Hoje essas redes já caíram em desuso, já não tem mais, todo mundo tem um dispositivo na mão, então já não se utiliza mais. Existe ainda alguns lugares que tem, mas é muito pouco, tá? Mas a partir desse exemplo que eu dei, você vai entender o que é uma LAN. Uma LAN é exatamente isso. Ela é algo que está em um devido local, ela tem as suas limitações. Isso pode ser dentro de uma empresa, por exemplo, uma rede LAN, pode estar dentro de uma escola, pode estar dentro de um espaço ali, um devido espaço limitado, alguns computadores conectados entre si, e a gente vai chamar isso aí de rede local, a rede LAN. Essa rede pode compartilhar arquivos, ela pode compartilhar impressoras, os computadores se comunicam, tem acesso à internet, como também pode não ter acesso à internet, tá? Então é uma rede LAN. Ela é uma rede cabeada, não é uma rede que tem conexão Wi-Fi. Todos os seus compartilhamentos e a sua ligação é tudo feita por cabo. Tá? Cabo, normalmente ele tem um switch, um roteador, e então eles conseguem criar essa rede. Tá? Tem o servidor, também pode ter um servidor local, e aí você tem o cliente servidor, né? Aquele que solicita acesso, que solicita um arquivo, que busca no servidor de arquivos e compartilha esses arquivos também. Bom, agora vamos falar também da MAN. Então, agora algo maior do que isso, né? A MAN é uma rede que ela tem uma extensão maior. Ela pode chegar, por exemplo, aí até a uma cidade metrópolis. Ela tem uma extensão muito grande, conectando redes entre si, tá? Se comunicando. Ela tem uma extensão muito grande mesmo. Então isso aí é uma MAN. Ela também pode ter também todos esses compartilhamentos de arquivos que eu disse, a comunicação entre os computadores, esses acessos, e isso aí é uma MAN. Agora vamos falar de uma WAN. O que é uma WAN? Uma WAN é algo muito maior que isso, né? E tem uma extensão que ela pode alcançar até mesmo continentes, países inteiros. Então isso é uma MAN. Imagine várias redes que se conectam entre si, que tem um alcance enorme, muito grande, de comunicação, que pode chegar a um país inteiro, pode chegar até continentes conectados, tá? E depois disso nós temos também, eu quero falar também sobre a intranet, que é outro também termo muito usado, que às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender o que é. O que é uma intranet? Uma intranet é como se fosse uma internet dentro de uma empresa, né? Então ali dentro da empresa, os colaboradores dessa empresa, eles conseguem se conectar também com os seus dispositivos, e eles também têm acesso aos arquivos de pesquisa, acesso a um conteúdo da forma como nós temos acesso à internet também, tá? Falando isso a grosso modo, né? Então eles conseguem acessar ali o que eles precisam e se comunicar entre si. É um acesso restrito àquele local, àquela empresa, por isso que se chama intranet.
Tá? Então é um acesso que é somente da empresa, daquela área interna da empresa. Isso é uma intranet. E o que é então uma extranet? Bom, partindo do princípio que a intranet é algo interno, a extranet é algo externo. A extranet, na verdade, ela é assim, alguém, né, que tem acesso, por exemplo, à intranet. Então ela é uma extensão da intranet. A gente pode pensar dessa forma. Então, a pessoa que está do lado de fora, que não está do lado de dentro da empresa, consegue ter acesso à intranet. Então, esse é o conceito de extranet. O de fora tem acesso à intranet, tem acesso de uma forma segura, através de login de usuário e senha de autenticação, para que não haja nenhum problema aí, né, de algum ataque, alguma invasão, certo? Então a pessoa ela tem o acesso, mas o acesso também é concedido a ela. Se ela não tiver a senha, não tiver o usuário e senha, ela não consegue acessar. Então quando de fora acessa a intranet, isso aí é uma extranet. Vamos falar também sobre WLAN. O que é uma WLAN? É uma rede sem fio, né? Wireless Local Area Network. Então, quando a gente falou da LAN, eu já poderia ter falado da WLAN também, porque a WLAN é algo muito parecido com a LAN, tá? Ela é uma rede também, só que ela é uma rede sem fio. Então, o que eu falei das redes tradicionais que são a cabo, agora você pensa em uma rede que ela não precisa de cabo, ela dispensa o cabo. Então a tecnologia dela dispensa o uso do cabeamento e você consegue acessar através de uma rede Wi-Fi, de antenas, né? Claro que ela não é uma rede tão segura como a rede a cabo, tá? A rede cabeada ela tem uma segurança maior do que a rede sem fio, mas ela é muito utilizada e ajuda muito na questão de mobilidade, né? Os aparelhos móveis, ela tem uma flexibilidade maior também, mas também conecta vários dispositivos, Smart TV, smartphone, notebook, computadores, dispositivos vestíveis, né? Onde você pode usar aí o relógio e pulseiras e outros dispositivos também. Isso aí seria uma WLAN. Existe também uma rede chamada SAN e uma rede chamada, vamos dizer que VPN, que seria mais uma proteção, né? A VPN é uma Virtual Private Network. E então falando primeiro sobre a rede SAN, que é uma rede de armazenamento SAN, Storage Area Network. É uma rede projetada para interligar dispositivos de armazenamento de servidores, tá? E aí ele facilita o acesso rápido e eficiente dos dados. Isso seria a rede SAN. No caso da VPN, muitas vezes as pessoas falam, quando tem de repente uma restrição de acesso a um aplicativo web que está em outro país ou um site, as pessoas muitas vezes querem mascarar aí as suas andanças pela internet. A pessoa costuma falar que vai usar uma VPN, mas ela está equivocada nisso aí. Na verdade, ela vai usar, não é uma VPN, tá? A VPN, ela na verdade, quando a pessoa vai usar algo para mascarar, ela usa uma proxy, né? Vai mascarar o IP dela. Você vai pegar, na verdade, não estou falando da VPN agora, você vai pegar, na verdade, um IP que é concedido a você, né, um servidor. E aí você vai pegar esse IP de outro país e vai entrar como se você estivesse usando o IP, por exemplo, da Espanha. Aí você consegue acessar áreas restritas da internet para você, tá? Então, as pessoas costumam usar isso daí para acessar sites, por exemplo, que estão em outros países, lugares também que te proíbem de você ter comunicação para fora. As pessoas acabam usando uma proxy, né, na verdade, e essa proxy ela vai mascarar o teu IP
tá? E vai te dar acesso. Só que você corre o risco de ser descoberto. Então, as pessoas acabam contratando uma VPN. A VPN é o quê? A VPN é uma rede privada que ela vai te permitir fazer essa conexão de uma forma criptografada. Ou seja, os dados que você vai transmitir e que você também vai puxar para a sua máquina, no seu canal de comunicação, ele vai vir de uma forma criptografada. Se alguém pegar esses pacotes no meio da comunicação, a pessoa não vai conseguir saber o que é que você está falando. Então, por isso, é para isso que serve a VPN, tá? Que é uma Virtual Private Network. Na verdade, é uma rede privada, que ela vai te conceder um canal de comunicação seguro. Então as pessoas utilizam por questão de segurança. E o que é, então, uma PAN, né? Personal Area Network? É uma rede pessoal, tá? Então, assim, ela tem um alcance mais curto, tá? Mas ela vai servir, no caso ali, para conectar vários dispositivos. Ela pode conectar dispositivos como smartphone, tablet, laptops, né? Também pode ser aí alguma coisa vestível, né? No caso do dispositivo vestível, o relógio, a pulseira digital que você pode estar usando, computadores portáteis, dispositivos de áudio sem fio, dispositivos de entrada sem fio, dispositivos vestíveis, sensores e dispositivos IoT, internet das coisas. Então é possível você utilizar essa rede PAN, uma rede muito próxima de você ali, tem um alcance curto. É uma rede pessoal, Personal Area Network. E agora vamos falar um pouco sobre o conceito, então, cliente-servidor e rede ROC. Então, o cliente-servidor, que é um termo usado em rede, e ainda estamos falando sobre rede, quando você tem um servidor. O que é um servidor? Um servidor, ele é um computador que tem uma capacidade de um armazenamento muito grande de arquivos. Alguns armazenam vários arquivos, diversos arquivos, e alguns são específicos. Então você vai encontrar servidores de imagem, por exemplo, como alguns sites, você baixa imagens da internet, ele tem um servidor de imagem, né? Tem servidor de vídeo, por exemplo, o YouTube é um deles, né? Servidor de arquivos de pesquisa, temos o Wikipedia. E então você faz a solicitação com a sua máquina cliente, que é o seu dispositivo ou o seu computador. Você solicita um arquivo no servidor e ele vai então te dar a resposta e você vai ver tudo isso na tela. Falando isso a grosso modo, né? Não para acontecer isso, existe uma complexidade que o usuário não vê e não precisa saber disso, mas ele tem acesso ao que ele estava buscando, tá? Então, esse é o conceito de cliente-servidor. Agora, essa rede que eu falei, rede ad hoc, né? É uma rede temporária criada sem necessidade de infraestrutura, tá? Então essa rede ela é criada em situações de emergência e ela tem tudo é temporário. A rede é temporária, a configuração também é temporária. Claro que você pode ter uma rede na sua casa e você criar essa rede temporária e depois voltar à configuração que ela estava antes, né? Mas essa rede que eu estou falando é algo criado numa situação de emergência. Por exemplo, em uma guerra poderia se criar uma rede temporária para comunicação ou algo do tipo, tá? Ou outro tipo de situação aí que precisasse de ter essa rede, esse acesso. Tem também as redes, né, neurais, né? Então, o que é uma rede neural? Neural Area, rede neural Neural Area Network, e temos também o blockchain. Tá? Vamos falar dessa rede neural. A rede neural, na verdade, ela é usada em inteligência artificial para, no caso, aprendizado de máquinas. Então, você hoje vê aí o poder da inteligência artificial e uma das tecnologias usada é a rede neural. Tá? Existe já inteligência artificial que ela já, assim, quanto mais ela
ela interage com os humanos, né? Você, o humano, interage com ela, ela aprende sozinha. Então ela vai aprendendo sozinha. Chega uma hora que ela já não precisa mais nem do ser humano para poder aprender, tá? Ela vai trabalhando sozinha mesmo, tá? Você não precisa mais colocar dados nela, por exemplo. Antigamente se colocava muito os dados, né? Agora ela mesma vai aprendendo sozinha a partir da interação que ela tem com as solicitações que o ser humano faz, com as conversas que ele faz, perguntas, respostas. E é para isso que serve, tá? Então essa rede neural, que é a Neural Network, serve para isso. Agora eu vou falar sobre o blockchain também, tá? Então o blockchain é uma rede descentralizada, usada em transações seguras e transparentes, e muito segura, por sinal, tá? Então ela é associada a moedas, né? A criptomoedas, como por exemplo o Bitcoin. Então veja só, blockchain, falando a grosso modo, é como se fosse assim, são registros, tá? Imagine que você vai até o cartório, certo? E você faz o reconhecimento de assinatura, autenticação. Quando você passa algo para outra pessoa, você deixa registrado naquele livro, reconhecimento de firma, quando você pega e vende um veículo, escritura de imóveis, casa, lotes, terrenos e assim por diante, você consegue, né, deixar registrado esse acontecimento ali, tá? Então, por exemplo, se alguém tentasse ali, de certa forma, falar que não, que aquilo ali não pertencia a você, você tem um registro, certo? É assim que funciona. O blockchain, ele tem algo muito parecido com isso, tá? Então, as pessoas que participam, né, que fazem parte do blockchain, eles têm um registro. Todos eles têm um registro, vamos falar assim, usar assim, um livro de registro, né? Um registro. E quando você passa uma quantia de Bitcoin para uma outra pessoa, todos os livros, falando dessa forma, a grosso modo, são atualizados automaticamente. Então, porque assim, já que essa moeda é uma moeda digital, eu poderia, vamos pensar assim, dessa forma, eu poderia burlar o sistema, né? Fazer cópias e vender cópias. É lógico que não é assim que acontece, mas só para entender, eu poderia falar, não, eu não passei essas moedas para essa pessoa. Eu poderia reivindicar isso. Mas o que acontece é que quando você passa uma quantia ou recebe uma quantia do Bitcoin, ou o valor que você tem, tudo isso está registrado em todos os registros de todos que participam do Bitcoin. Então isso aí é a tecnologia blockchain, tá? Então não há como você falar, não, eu não passei, eu não negociei isso. Porque a partir do momento que você faz essa negociação, é como se cada pessoa que faz parte tivesse um cartório particular. É feito o registro imediatamente ali e não há como mais você falar que não fez, tá? Os negócios são feitos e são registrados. E são muito seguros. E não é usado somente para criptomoedas. Tá? O Bitcoin é usado para outros segmentos de negócios também. E é muito bom, tá? Muito eficiente esses registros aí, tá? Ele surgiu aí, né, para fugir um pouquinho do que eu estou falando, mas ele surgiu a partir de uma história, de que as pessoas elas passavam os seus bens de um para o outro e deixavam registrados em pedras, algo parecido com isso. E me parece que uma pedra caiu no rio, algo do tipo aconteceu, mas estava registrado lá dentro essa transação que havia sido feita. E aí eles pensaram, então, né, no Bitcoin. Ou seja, uma moeda que praticamente, se você for ver, você não a vê. Ela é algo digital, que você negocia ela e ela fica registrada nesse livro, né? Então eles faziam esse registro. Não me lembro bem da história, mas é algo parecido com isso, tá? Foi assim que surgiu o Bitcoin. Agora, terminando isso, que é o final desse vídeo, eu vou falar para você uma coisa. Agora fica fácil de você entender se eu perguntasse aqui, qual é a maior rede que existe no mundo.
depois de tudo isso que eu falei, eu falasse para você qual é a maior rede que existe no mundo. Se você pensou a internet, parabéns para você, porque você acabou de acertar. A internet é a maior rede que existe no mundo, tá? Ela é global e ela conecta várias outras redes através do protocolo TCP/IP, que é um outro assunto, né? Então, ela não tem um dono. A internet não tem um dono, não tem uma empresa que administre ela. Isso é um todo que acontece. Não há como o mundo inteiro ficar sem internet. Você pode perder a conexão em uma LAN, você pode perder numa rede sem fio, numa rede pessoal. Talvez até aconteça, né? Numa MAN, numa WAN, vamos falar que não possa acontecer, talvez pode até ser quase impossível, mas pode acontecer. Mas globalmente falando, é praticamente impossível acontecer, tá? Praticamente impossível. Então, a internet é a maior rede que existe no mundo inteiro. Quando você se conecta na internet, você está conectado na maior rede que existe, tá? E aí você vê que tem no seu computador ali os seus arquivos, quando você olha, e tem uma pasta chamada rede pública, tá? Então essa pasta não é uma pasta que você deve colocar os seus arquivos ali jamais. As suas pastas, os seus arquivos devem estar no seu computador, na sua rede privada. Mas você pode ver que você vai encontrar lá a rede pública, tá? Quando você está configurando uma rede, as pastinhas ali que tinha da rede pública também. Ok? Então, se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você que não se esqueça aí de deixar seu like, se inscrever no canal, se você não é inscrito ainda, ativar as notificações do sininho e a gente se vê no próximo vídeo.